dia, good morning, Ohio! Após a resposta histórica de 1924, o Vasco decidiu manter no seu time negros, pobres, operários e analfabetos, e não se filiar à Ameia, assim não se submetendo aos caprichos e preconceitos da elite do futebol carioca, representados por Fluminense, Flamengo, Botafogo e América. Outros clubes se juntaram ao Vasco e permaneceram na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, como o Andaraí e o Mackenzie. Naquele ano, o Vasco conquistaria com facilidade o bicampeonato carioca, desta vez invicto, jogando contra equipes menos expressivas da cidade. Foram 16 jogos e 16 vitórias, e os camisas negras se tornavam cada vez mais famosos e temidos. O sucesso foi tanto que o Vascão pela primeira vez cederia jogadores para a seleção brasileira. Foram 3 os convocados: Torteroli, Pascoal e o goleiro Nelson da Conceição, o primeiro goleiro negro da história da seleção canarinha. Eu sou Rafael Garcia Assunção, um fanático vascaíno trazendo tudo mesmo, sobre a história mais linda do futebol mundial. No início do século XX, na primeira metade da década de 20, a seleção brasileira era Vasco. Eram os primórdios dos dias de hoje, em que o mundo é Vasco. Invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar, os vascaínos de terra e mar, os paladinos, é mundial a sua fama. Vasco da Gama não tem rival, mais uma glória. Lutar, vai conquistar para a vitória. Em 1924, uma das justificativas da Ameia é de que o clube não possuía estádio próprio para disputar suas partidas, o que causava, entre outras coisas, conflitos entre os adeptos dos clubes. A torcida do Vasco, pela sua popularidade, crescia exponencialmente em números e não era mais bem aceita em estados da Zona Sul, como Laranjeiras, General Severiano e da Rua Paissandu. Deveria ter a sua própria praça esportiva, devidamente organizada e preparada para atender a sua enorme e fanática torcida. Só que para a Ameia não fazia sentido manter fora da disputa da Liga Oficial o clube que mais levava público aos jogos. Era uma desvantagem econômica e desportiva. A possibilidade de grandes receitas que deixariam de ser geradas, de grandes embates e mobilização jornalística fizeram com que o grupo repensasse sobre a filiação do Vasco. Após algumas reuniões, o Vasco acabou se afiliando à Ameia e disputou o Campeonato Carioca de 1925, acabando na 3ª posição. O clube manteve seus atletas, porém fez o compromisso de apresentar o quanto antes o seu próprio campo de futebol. Já naquela época, meados de 1925, o Clube de Regatas Vasco da Gama possuía um enorme número de associados, causados pelo processo de aglutinação da colônia portuguesa em torno do clube, e uma crescente quantidade de torcedores impulsionados pela popularidade da equipe de futebol. Todas as esferas sociais da cidade do Rio de Janeiro se identificavam com a agremiação cruzmaltina, não só pelo sucesso nos gramados,
mas pela sua política de inclusão e por não aceitar a imposição preconceituosa das classes mais abastadas. Pegando o embalo nesse sucesso, a diretoria vascaína, pressionado pela Meia a ter o seu próprio campo, teve a ideia de fazer uma campanha de arrecadação junto à torcida, que ficou conhecida como a Campanha dos 10 mil. O Vasco da Gama adquiriu no dia 28 de março de 1925 o terreno da Chacrinha do Imperador, numa colina no bairro de São Cristóvão, a ser pago em 8 parcelas. Tinha esse nome pois foi um presente de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Esse terreno pertencia à Sociedade Anônima Lameiro e possuía 65 mil metros quadrados. Ao finalizar o pagamento das parcelas, foi realizada a cerimônia de hasteamento do pavilhão do Vasco em 20 de dezembro de 1925, com a presença de ilustres empresários e políticos da cidade. Com o terreno já adquirido, começava o sonho de se erguer o maior estádio da América do Sul. Para tanto, o presidente Raul Campos iniciou uma histórica campanha de arrecadação junto à massa vascaína. A principal delas, a campanha dos 10 mil, previa que cada associado trouxesse 2 novos associados, sendo que durante a campanha não seria cobrada a joia para ingresso na agremiação da Cruz de Malta. Também foram lançados debêntures no mercado autorizado pelo Ministério da Fazenda, o que se constituía como o maior projeto financeiro já proporcionado a uma entidade esportiva até aquela época. Com o sucesso das campanhas de arrecadação, foi contratada uma renomada construtora dinamarquesa para o início das obras, e o lançamento da pedra fundamental do Estádio Vasco da Gama aconteceria no dia 6 de junho de 1926. Esta era a maior construção de cunho esportivo já vista na capital federal do Brasil, e em apenas 10 meses estava pronta e entregue para sua inauguração. A área construída foi de 11 mil metros quadrados, com capacidade inicial de 30 mil pessoas, apenas com arquibancadas laterais. No dia 21 de abril de 1927, era inaugurado o maior estádio da América do Sul, o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário. O convidado para a estreia seria a equipe uruguaia do Montevideo Wanderers Futebol Clube. Como não houve autorização da Federação Uruguaia de Futebol, foi convidado o atual vice-campeão de futebol do estado de São Paulo, o Santos Futebol Clube. Com a presença do presidente da República, Washington Luiz, vitória santista por 5-3. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo atacante do Santos, Evangelista. Negrito empatou para o Vasco e o craque Feitiço fez 2-1 para os paulistas. O empate de Galego botou fogo no jogo, mas o Santos decretou a vitória com gols de Omar, Araquém Patusca e novamente Evangelista, com Pascoal descontando no final. Em 31 de março de 1928, o Vasco inaugurou as arquibancadas da Curva, atrás de um dos gols, e os refletores de São Januário, enfrentando finalmente o Montevideo Wanderers do Uruguai. Seria o segundo duelo internacional da equipe, visto que o primeiro ocorrera em 1923 contra outra equipe uruguaia, o Universal, no estádio das Laranjeiras, empate em 1-1. Naquela noite, o Vascão venceu o Montevideo Wanderers por 1-0 com um gol de escanteio do ponteiro Santana. Foi o primeiro gol olímpico da história do futebol brasileiro, coincidentemente contra um time do Uruguai, que eram os atuais bicampeões de futebol dos Jogos Olímpicos. Nesse jogo, cerca de 60 mil pessoas, dentre diversas figuras do cenário político federal, presenciaram um jogo à noite, fato inédito nos gramados do Rio de Janeiro. São Januário foi o primeiro a ter jogos noturnos na cidade e foi o maior estádio da América do Sul até 1930, quando foi construído o Estádio Nacional de Montevideo para a Copa do Mundo do Uruguai. Seguiu sendo o maior estádio do Brasil até a construção do Pacaembu, em São Paulo, em 1940. Em 15 de janeiro de 1939, a seleção brasileira realizou sua primeira partida oficial no estádio de São Januário e acabou goleada pela Argentina pela Copa Roca por 5-1. O gol de honra foi do ex-vascaíno Leônidas da Silva. Na década de 40, surgiria uma das maiores equipes que o futebol brasileiro já conheceu, o Expresso da Vitória. Com o sucesso do Esquadrão Cruz Maltino, São Januário se tornou palco de importantes eventos, não só esportivos, como históricos do Brasil.
O primeiro Congresso Nacional de Educação aconteceu em 1935 e foi realizado no estádio, com a presença do presidente da República, Getúlio Vargas, e de centenas de educadores que discutiam os rumos da educação brasileira. Getúlio, por sinal, tinha um certo carinho pelo estádio, pois diversas manifestações cívicas ocorreram lá durante o seu mandato, inclusive comemorações do Dia do Trabalho. São Januário ficou marcado como um templo simbólico de avanço dos direitos dos trabalhadores, como em 1940, quando lá no estádio foi assinado o decreto-lei que criava o salário mínimo e no ano seguinte foi instaurado oficialmente o funcionamento da Justiça do Trabalho. Em 23 de maio de 1945, mais de 100 mil pessoas compareceram ao discurso histórico do líder comunista Carlos Prestes, candidato ao Senado, comemorando a anistia, que era um marco na conquista de todos os brasileiros que lutavam contra o nazismo. Ainda na esfera política, o presidente Juscelino Kubitschek também utilizou o estádio nas comemorações do Dia do Trabalho, em 1956 e 1957, mesmo com a existência do Maracanã, que comportava mais pessoas. Em 1940, o brilhante maestro Heitor Villa-Lobos realizou uma apresentação do coral de canto orfeônico para cerca de 40 mil estudantes em São Januário. Em 1943 e 1945, o estádio sediou o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, e em 1946 foi palco de uma série de lutas de boxe, inclusive envolvendo o campeão sul-americano de pesos pesados, o uruguaio Alberto Lowell. Em 1949, já se ouviam muitos burburinhos na Europa sobre o poderoso esquadrão vascaíno do Expresso da Vitória, único campeão continental do mundo com o título conquistado em 1948, o primeiro sul-americano de clubes campeões. O campeão inglês da temporada 1947-48, o Arsenal de Londres, veio para o Brasil para um amistoso no estádio de São Januário e desafiou o temido Vasco da Gama. Com a vitória por 1-0, o Vasco se tornou o primeiro clube da história a vencer um time inglês. E aquela partida do dia 25 de maio de 1949 ficou marcada como o maior público não oficial do estádio, com pouco mais de 60 mil espectadores. O maior público oficial registrado foi pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1978, na derrota para o Londrina por 2-0, 40.209 torcedores. Ao longo dos anos, o estádio do Vasco da Gama se popularizou como um dos mais importantes do país, abrangendo uma série de eventos históricos, shows internacionais, entre outros. Em 2002, um famoso canal de turismo elegeu São Januário como um dos 7 melhores estádios do planeta para se assistir uma partida de futebol. Já em 2008, foi eleito como uma das 7 maravilhas da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, com a maioria dos votos. Em 1985, o estádio recebeu mais de 80 mil pessoas para um show do grupo de maior sucesso do cenário musical sul-americano da época, os Menudos. Do lado de fora do estádio, outras 20 mil pessoas aguardavam o show, num espetáculo que se tornaria uma verdadeira tragédia. 2 pessoas morreram pisoteadas, e outras dezenas se feriram devido à superlotação. Tragédia maior ocorreu na final do Campeonato Brasileiro de 2000. O estádio já havia diminuído a sua capacidade ao longo das décadas, por questões de segurança. A pista de atletismo já não existia, e a capacidade do estádio foi reduzida para menos de 40 mil pessoas. Naquela final, na partida entre Vasco e São Caetano, 32.537 ingressos foram oficialmente vendidos, mas laudos apontaram que outras 6 mil pessoas ajudaram a superlotar São Januário. Aos 23 minutos do primeiro tempo, parte do alambrado de uma das arquibancadas cedeu e centenas de pessoas ficaram feridas. O jogo foi paralisado para atendimento no gramado e minutos depois foi cancelado e remarcado para o mês seguinte. No dia 20 de maio de 2007, o estádio presenciou o 1000º gol marcado por Romário, um dos maiores atacantes do futebol mundial de todos os tempos. Vai sair o 1000º, vai sair o 1000º! É o 1000º gol do Romário!
Mas talvez os 2 jogos mais importantes do grande palco vascaíno tenham sido os jogos de ida das decisões da Taça Libertadores de 1998, onde o Vasco conquistou seu maior título da história, e da Copa de Brasil de 2011, outra conquista inédita do Vascão. Já destrinchamos tudo o que poderíamos saber sobre o estádio com a história mais linda do mundo. Mas e sobre os artistas desse glorioso palco? O maior artilheiro de São Januário é também o maior jogador da história do clube. Roberto Dinamite anotou 184 gols no palco sagrado. Logo atrás dele vem Romário com 152 gols e Ademir Menezes com 94 gols. O primeiro vascaíno a marcar no estádio foi o capitão do emblemático time dos Camisas Negras, Negrito. O primeiro jogo intercontinental do Vasco da Gama ocorreu em São Januário contra a forte equipe do Sporting Lisboa de Portugal. No chuvoso dia 22 de julho de 1928, houve empate em 1-1, gol de Pepico para o Cruz Maltino. O Vasco enfrentou diversas seleções no seu estádio e jamais perdeu. Por destaque, goleou a Espanha por 4-0, a Iugoslávia por 6-1, Camarões por 5-0 e mais recentemente a seleção da Argélia por 7-0. A seleção brasileira tinha como seu estádio principal o estádio de São Januário desde a sua inauguração até a construção do estádio do Maracanã. A Copa América de 1949, na época conhecida como Campeonato Sul-Americano de Futebol, foi disputada no Brasil e teve seus principais jogos disputados no estádio do Vasco, entre eles as goleadas do Brasil sobre o Equador por 9-1, o Peru por 7-1, o Uruguai por 5-1 e as partidas decisivas contra o Paraguai, derrota de 2-1 e vitória no jogo de desempate por 7-0, com 5 gols de vascaínos, 3 de Ademir Menezes e 2 de Tesourinha. A maior goleada do estádio é também a maior goleada da história já imposta pelo Clube da Cruz de Malta, 14-1 sobre o Canto do Rio pelo Campeonato Carioca de 1947. Outras goleadas históricas em São Januário são 11-0 sobre o Sport Clube Brasil em 1927, 11-0 sobre o São Cristóvão em 1949, 10-0 sobre o Sport Clube Brasil em 1935 e sobre o Bom Sucesso em 1944, e a maior goleada do Vasco numa edição de Campeonato Brasileiro, 9-0 sobre a Tunalusa do Pará em 19 de fevereiro de 1984. O Complexo Esportivo de São Januário conta com um ginásio de basquete, um parque aquático, um ginásio de futsal e o Colégio Vasco da Gama, orgulho dos torcedores por oferecer educação para a comunidade da Barreira do Vasco, onde se localiza a sede. A Capela Nossa Senhora das Vitórias, padroeira do clube, se localiza atrás de um dos gols e foi inaugurada em 15 de agosto de 1955. A fachada de São Januário é um espetáculo à parte. Mantendo seu aspecto original ao longo de mais de 9 décadas, enfatiza as origens portuguesas e apresenta na sua entrada o busto do almirante português que dá nome ao clube. Atrás de cada uma de suas balizas, o estádio de São Januário apresenta a estátua dos seus 2 maiores artilheiros, Roberto Dinamite de um lado, Romário do outro. O palco vascaíno possui também uma placa homenageando o atacante Vivinho, autor do gol que é considerado o mais bonito da história do estádio contra a Portuguesa em 1989 pelo Campeonato Brasileiro. Por que o estádio Vasco da Gama é conhecido como São Januário? Esse é o nome da rua que é a principal via de acesso ao estádio. Ficou popularmente conhecido assim porque na época de inauguração era a única via de circulação dos bondes que levavam os torcedores ao estádio. O estádio Vasco da Gama, ou São Januário, é certamente o maior orgulho da torcida vascaína, sendo considerado um dos mais charmosos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Construído pelos seus associados e pelos seus torcedores, significa a resistência contra o racismo, o preconceito social e o antilusitanismo. E, acima de tudo, a vitória dos injustiçados.
Eu vou torcer. Aqui eu ergui meu tempo para vencer. Eu já lutei por negros e operários. Te enfrentei, venci, fiz São Januário. Camisas negras que guardo na memória. Veja como é grande meu sentimento, e por amor ergui esse monumento. É isso aí, torcedor vascaíno. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos vascaínos, para que eles conheçam também a história mais linda do futebol mundial. Ao Vasco tudo, bonjour, buongiorno, buenos dias!